Lucas 10, versículo de número 1, nós encontramos Jesus fazendo uma chamada para 70 discípulos. O capítulo 9 de Lucas, você vê Jesus chamando os 12 apóstolos e dando a eles poder, dando a eles autoridade para que eles pudessem repreender os demônios e inclusive as enfermidades. Mas aí chega o capítulo 10, e o capítulo 10 de Lucas, nós aprendemos, não é, algumas expressões interessantes. A primeira que eu vejo é que depois disso, Jesus chama 70 discípulos e manda-os em duplas de 2 a 2. Depois disso o quê? Depois de ter chamado os apóstolos, agora está chamando os discípulos. Aqui eu quero já contextualizar. Qual é a primeira verdade que esse texto me ensina? É que Deus conta com o apóstolo, mas Deus também conta com o discípulo. Deus conta com o ministério, aqueles que foram chamados para um exercício pastoral, como é o caso dos apóstolos, mas Deus também chama com um membro, aquela pessoa que às vezes não é um obreiro, não é? Que não é um pastor, que não é um evangelista, que não é um presbítero, mas você, nem por isso, não é chamado para a missão de evangelização. Então a primeira grande verdade é que Deus chama e qualifica tanto o ministério quanto os membros da igreja. Segunda grande verdade é a expressão mandou-os adiante da sua face. Está escrito. Jesus comissionou esses 70 discípulos, como já disse, em duplas de 2, são 35 duplas, não é? Para que fossem diante dele, nas casas. Olha que interessante. Jesus está pedindo para que os discípulos vão na frente. Eu aprendo aqui que Jesus quer entrar naquela cidade, Jesus quer entrar naquela casa, mas Ele quer que você entre primeiro, que você compartilhe, que você seja participante do grande milagre. Deus tem um grande milagre para fazer naquela casa. Sabe aquela casa que Ele está mandando você evangelizar? Pois é, mas você precisa ir primeiro. É Ele que está mandando, vá na frente e eu vou fazer a obra. Quem vai fazer a obra não é você. Quem vai fazer a obra é o Senhor, mas você precisa ir. Nós precisamos ir. E é justamente indo que Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida e na vida das pessoas que nós vamos evangelizar. Existe uma outra verdade que eu preciso saber. O texto diz o seguinte: somos enviados, o capítulo 10, versículo 3, diz que nós somos enviados como cordeiro ao meio de lobos. Essa expressão nos ensina que a tarefa de ganhar uma alma, ela é árdua, ela é difícil, mas vale a pena. E Ele nos qualifica, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade para que a gente possa vencer. Ele não nos deixa desamparados, né? Ganhar uma alma para Cristo é literalmente arrancá-la do domínio de Satanás, quem atua na vida das pessoas e que muitas vezes destrói. E não há nada mais interessante, gratificante inclusive, do que você ver Jesus transformando a vida de uma pessoa. Se você já é transformado pelo Evangelho, chegou a hora de você comunicar o Evangelho. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco. Agora, Ele te qualifica, busque nele o poder, a graça, a unção, e você será um instrumento de bênção. Ser discípulo, temos como missão principal, e aqui eu respondo a pergunta, a maior missão de um discípulo, qual é? A maior missão de um discípulo é fazer outro discípulo. Vamos orar. Pai, eu te peço que a mão do Senhor esteja sobre a minha e sobre a vida dos meus irmãos. Nos ajude a sermos ganhadores de almas, que nós possamos fazer novos discípulos, que nós possamos levar as pessoas ao Senhor e que o Senhor possa transformar as vidas de muitas pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. Seja com elas, transformando-as em nome de Jesus. Vamos pregar o Evangelho, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.